Do Senhor, irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade de aqui chegar para cultuarmos e glorificarmos a Deus. Informando a todos que estamos transmitindo este culto através do nosso grupo de WhatsApp na Assembleia de Deus em Sítio Novo, para a glória de Deus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, e ler comigo alguns versículos, a começar do versículo de número 6 até o 10, que diz assim, Lucas, capítulo 7, versículos do 6 ao 10. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, louvamos a Ti por esta palavra lida neste momento, no desejo, Deus, que ela venha ser, Senhor, aplicada em nossas vidas e que possamos extrair, Senhor, ensinamentos de crescimento espiritual nesse texto para a vida espiritual de cada um de nós. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvamos a Deus por esse texto lido neste momento, um texto bastante conhecido que fala sobre a cura de um servo, de um centurião de Cafarnaum. O que nos chama a atenção nesse texto é a maneira que este homem vai proceder para alcançar a cura que ele deseja para o seu servo. Aleluia. A Bíblia diz para nós que depois que Jesus concluiu esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Esses discursos estão exatamente nos capítulos anteriores, ou no capítulo anterior, capítulo de número 6, quando ele trata do Sermão do Monte, que em Mateus está exatamente no capítulo 5, 6 e 7. Aqui Lucas relata no capítulo de número 6 este sermão. E narra no início do versículo 7, dizendo que depois que Jesus concluiu esses discursos, ele entra em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, a Bíblia diz que um centurião, que tinha um servo que estava muito enfermo, e esse centurião muito estimava este servo. Me chama a atenção que a Bíblia não fala o nome do centurião, nem tampouco o nome do servo que está enfermo. Mas a Bíblia vai narrar para nós que o centurião ouve falar que Jesus está em Cafarnaum e provavelmente ele já tem ouvido que Jesus cura os enfermos,
que Jesus restaura a vista de cegos, que Jesus ressuscita mortos e faz maravilhas, e é tido como um grande profeta que foi enviado a eles naquele tempo. Conforme o doutor da lei Nicodemos, a Bíblia diz para nós que ele tem Jesus como um mestre vindo da parte de Deus. Já para a turma, ou para a multidão que ia com o filho da viúva de Naim para o sepultamento, tem Jesus como um grande profeta enviado até eles. Glórias ao nome do Senhor. Um grande profeta que se levantou entre eles. Então esse centurião, ele escuta falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, vem ao seu coração um desejo de que Jesus venha até a sua casa e cure o seu criado que está moribundo, que está enfermo. E qual a atitude que esse homem vai tomar? A Bíblia vai dizer para nós no versículo de número 3, que ele chama os anciãos judeus, dos judeus, os anciãos dos judeus, que estão ao seu serviço, e envia esses anciãos para ir convidar, fazer o convite a Jesus, para que Jesus venha curar o seu servo. Quando esses anciãos chegam junto de Jesus, aonde Jesus está, a Bíblia diz que eles rogaram-lhe muito. E como eles rogaram? Eles disseram a Jesus que o centurião mandou chamá-lo, convidá-lo, para que ele fosse até a sua casa e curasse o seu criado que estava enfermo. E para aqueles anciãos havia 3 pontos positivos na vida daquele centurião que o fazia merecedor de Jesus ir até a sua casa para curar aquele enfermo. Primeiro ponto é que eles dizem que aquele homem, ele é digno que Jesus lhe concedesse essa visita. Isso que ele estava lhe pedindo. Um homem digno, segundo os anciãos de Jesus, e fazer-lhe esta visita. Glórias a Deus. E por que ele era tido como digno? Porque eles vão dizer a Jesus que ele ama a nação de Israel, versículo de número 5, ele ama a nossa nação, é o que os anciãos dizem a Jesus. O que é que eles estão dizendo? Jesus, esse centurião que nos enviou até o Senhor, ele é digno que o Senhor lhe conceda isso, porque ele ama a Israel. Bem-aventurados que amam a Israel. Nós somos exortados pela Bíblia Sagrada para orar em favor da nação de Israel. Quem se torna amigo de Israel recebe as bênçãos do Deus de Israel. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus. E em segundo lugar, eles vão concluir a fala deles dizendo que ele também edificou uma sinagoga para eles. Ele próprio, o centurião, preparou uma sinagoga para que os judeus pudessem cultuar e adorar a Deus. É um homem que tem beneficiado os judeus, amando a nação de Israel e fazendo um templo, uma sinagoga, para que eles pudessem cultuar a Deus. E todos os sábados leem a palavra, escutar a explicação da palavra. O próprio Jesus, por algumas vezes, foi encontrado no dia de sábado na sinagoga, lendo o livro, explicando o livro, curando enfermos e fazendo o nome de Deus ser glorificado ali naquele lugar. A sinagoga era como um templo, um lugar de reunião para os judeus, reunião de caráter religiosa, onde eles adoravam
a Deus com hinos de louvores, com a leitura da Torá e com a explicação da leitura. Glórias ao nome do Senhor para sempre. As sinagogas surgiram no cativeiro, não é isso? Babilônia, quando foram ali feitos as sinagogas para continuar a adoração. E assim, quando voltaram, em cada lugar que houvesse pelo menos 30 judeus reunidos, habitando, deveria ali ter uma sinagoga para que eles pudessem cultuar e glorificar a Deus. Quando Jesus escuta isto, a Bíblia diz que Jesus vai com eles. Versículo 6, Jesus vai com eles. Jesus aceita o convite, Jesus aceita a convocação, a solicitação daquele centurião através dos anciãos, e Jesus vai para a casa do centurião. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima da casa daquele centurião, ele agora envia os seus amigos. Ele convida alguns amigos dele ali e envia aqueles amigos que eles vão até o encontro de Jesus. E quando eles vão, ele diz a eles o que eles devem dizer a Jesus. Redobre sua atenção aqui agora comigo. Quando ele manda os anciãos dos judeus, ele não diz o que os anciãos devem dizer. Ele simplesmente manda os anciãos convidar, solicitar que Jesus viesse até a sua casa. Os anciãos é que resolvem dizer que ele é digno, que Jesus lhe concedesse isso, porque ele era amante, amigo, amava Israel e havia feito a sinagoga. Mas quando ele envia os amigos até onde está Jesus, ele manda eles dizer a Jesus que ele não se incomode, porque não é digno que Jesus entre debaixo do seu telhado. Raciocine comigo aí. O centurião chama os amigos, envia a Jesus dizendo: digam a ele que ele não se incomode, porque eu não sou digno que ele venha ficar debaixo do meu telhado. E também digam a ele que por causa disto, nem ainda eu me julgo digno de ter com ele. Eu não tenho condições de ter com ele reverência, respeito, reconhecimento de quem é Jesus, está dito por este centurião. Glórias a Deus. Mas eles também levam a mensagem do centurião para Jesus. O centurião diz: olha, diga a ele que não se incomode, não sou digno que ele venha ficar debaixo do meu telhado, que eu também não sou digno, não me achei digno de falar com ele pessoalmente, mas digam para ele que basta ele dizer uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. Digam a Jesus que basta ele liberar uma palavra e o meu criado sarará, e o meu criado ficará sarado. Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa. Daqui a pouquinho estaremos explorando um pouco mais essa fala desse centurião, porque agora ele vai dizer aos seus amigos que digam a Jesus que ele também é homem sujeito à autoridade. O que é que ele está dizendo? Digam a ele que eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. Esta é a justificativa que o centurião encontra para dizer a Jesus que basta Jesus dizer uma palavra e o seu criado ficará sarado. A comparação que ele faz aqui é que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade.
é que Jesus tem autoridade sobre qualquer tipo de enfermidade. Ele não manda dizer o tipo de enfermidade que o seu servo está acometido, ele só manda dizer que ele está doente. Mas também manda dizer que basta Jesus dizer uma palavra e ele vai ficar sarado. Glórias a Deus. Ele, como autoridade, ele tinha autoridade sobre soldados, 100 soldados, ele era um centurião, 100 soldados que ele dizia, vai e ele se vai, fica e esse fica, vem e esse vem. E ele faz essa comparação dizendo, se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado vai ficar curado. Glórias a Deus. Percebam comigo que o processo que esse homem toma para receber a cura do seu criado é que ele envia pessoas a Jesus, envia anciões para convidar Jesus, envia amigos para dizer que ele não se incomode porque ele não é digno, nem a sua casa é digna de receber Jesus, mas que ele crê que se Jesus liberar uma palavra, vai acontecer o que ele está desejando. Creia neste momento que basta Jesus dizer uma palavra, basta Jesus liberar uma palavra na tua vida, basta Jesus falar, verbalizar uma palavra ao teu respeito e tudo volta para o lugar. Que Ele resolve esse problema que você está enfrentando, que Ele te sara desta enfermidade, que Ele abre esta porta que precisa se abrir, que Ele resolve esse problema que você não pode resolver, que Ele age naquilo que você não pode resolver. Não sei se você tem fé neste momento para dizer a Jesus, Jesus, libera unicamente uma única palavra sobre a minha vida para que ela seja mudada, para que ela seja transformada. Glórias a Deus. Eu acho interessante que com uma única palavra Jesus disse ao cego Bartimeu, ver, e ele viu. Com uma palavra ele liberou aquela mulher que ele disse, a tua fé seja feita conforme a tua fé. Aleluia. Com uma palavra ele olhou para o mar e disse, aquieta-te. Glórias a Deus, e fez bonança naquele lugar. A palavra de Jesus, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes. E ela tem poder. Jesus, ele tem poder na sua palavra. Os homens disseram, nunca ouvimos alguém falar como este homem. Glórias a Deus. Quando foram prender Jesus e perguntaram quem é Jesus, que ele dizia, sou eu, os soldados caíam por terra. E isso não uma só vez, porque a palavra do Senhor tem poder. É isso que o centurião está explorando. Ele está explorando que Jesus libere a favor dele uma única palavra. Muitas vezes, nós queremos fazer um enfeite ou desenhar um projeto tão grande, tão difícil, tão espiritualizado para receber algo de Cristo, quando muitas vezes basta a gente pedir a Jesus, libera uma palavra em meu favor. Como Marta e Maria disseram a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Olha só a expressão daquelas duas irmãs. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A tua presença aqui tinha inibido a morte sobre ele. Não tinha lhe permitido morrer. Para elas, tudo tinha acabado. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Mas Jesus pede para ver onde o colocaram. E aonde sepultaram Lázaro, levaram Jesus, e Jesus chegou ali e disse, tirem a pedra. E quando removeram a pedra ali, a Bíblia diz que Jesus olhou para os céus, ergueu os olhos aos céus e disse, Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas por causa da multidão, ou por causa deles,
é que eu digo assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu para a glória do nome de Deus. Ei, Jesus nunca chega atrasado. Jesus só chega no tempo certo, no tempo exato. Aleluia. Pode ser que para você esteja demorando, mas para Jesus ainda está dentro do tempo. Para Jesus ainda está no tempo determinado. Para você talvez esteja sendo uma eternidade, mas Jesus está dizendo para você: o meu tempo vai chegar. No tempo dele, no momento dele, ele vai fazer, ele vai falar contigo, ele vai liberar uma palavra em teu favor. Quando Jesus escuta toda essa narrativa dos anciãos, dos amigos daquele centurião, Jesus é pego com aquelas palavras, ele se impressiona com o que ele escuta, e a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, se maravilhou-se, quer dizer, Jesus se alegrou-se em ouvir aquilo do centurião. Aleluia. Aquele centurião foi capaz, com a sua humildade, com a sua sinceridade, com as suas palavras, de fazer Jesus se alegrar. Jesus se maravilhou. Jesus se alegrou e voltou-se para a multidão e disse àquela multidão: nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Aleluia. Com essas atitudes, aquele homem revelou uma fé no Filho de Deus, uma fé tão grande que fez com que Jesus liberasse a cura do seu criado. Aquele homem consegue tocar em Jesus com a fé que ele tem, aleluia, ao ponto de Jesus fazer uma comparação, dizendo: nem em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer, nem nos filhos de Israel encontrei um homem como este centurião, com uma fé viva desta maneira, com a fé de confiança, aleluia, que não quer que eu chegue até lá na sua casa, porque não se acha digno de me receber lá, que não veio falar comigo porque não acha digno de vir falar comigo, mas ele crê que se eu liberar uma palavra, o seu servo vai ser curado. Glórias a Deus. Nem em Israel eu encontrei isto. Aleluia. Admira a Bíblia comigo. Eu admiro demais a Bíblia por causa dessas coisas. Lucas não relata a palavra que Jesus liberou para o servo ser curado. Ele elogiou a fé do centurião. Aleluia. E eu gosto de dizer que a fé, ela vai um pouquinho à frente. A fé, ela alcança aonde a razão não alcança. A fé alcança aonde a ciência não chega. Aonde a ciência para, a fé continua. Aonde o conhecimento humano para, a fé continua. Aonde eu paro, a fé, aleluia, ela avança. Porque a fé, ela vai mover com a mão daquele que tem o poder de fazer muito mais do que o que eu peço. A fé alcançou o milagre. A Bíblia conclui para nós esse texto dizendo: e voltando para casa os que foram enviados. Quem foi enviado? Os anciãos e os amigos. Os dois grupos que foram enviados a Jesus agora, eles se juntam e voltam para casa. E quando eles voltam para casa, a Bíblia diz que eles acham o servo são. O servo foi curado. Glórias a Deus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Sem Jesus ir na casa dele, sem Jesus falar com ele, sem ele receber Jesus, e mesmo assim ele recebeu a cura que ele desejava do seu servo. Aleluia. Jesus, ele é poderoso para fazer um milagre neste momento na tua vida.
Agora eu quero te convidar a analisar um último ponto comigo nesse contexto que acabamos de ler, para nós encerrarmos essa mensagem. Percebam comigo aqui que o centurião, ele é um intercessor entre Jesus e o seu servo que está enfermo. Nós vivemos um período em que os homens são amantes de si mesmos. Os homens são egocêntricos. Os homens só pensam em si. Os homens chegam, e quando eu falo homens aqui, estou me referindo à igreja, estou me referindo aos cristãos, que muitas vezes dobram o joelho e só sabem pedir para si, só lembram-se deles, e não se coloca na posição daquele que está precisando, que não sabe pedir a Jesus a bênção para o próximo, não sabe interceder por um irmão, por um amigo, por um parente, por um vizinho, mas só pensa em si. Esse centurião nos dá uma aula, e uma aula do que é ser o próximo de alguém. Ele nos mostra como nós devemos nos comportar como cristão em muitas vezes da nossa vida, dobrar os nossos joelhos em prol de alguém, dobrar os nossos joelhos e falar com Jesus em favor de terceiros. E eu, falando sobre isso, me reporto a uma outra mensagem bíblica que a Bíblia chama, no livro de Lucas também, a passagem do bom samaritano, daquele moço que levou aquele viajante que estava caído depois de ter sido assaltado pelos salteadores, colocar azeite em suas feridas, levar para uma estalagem, pagar a estadia, pagar o tratamento dele ali, e ao término ainda dizer: quando eu voltar, se tiver gastado mais do que o que eu paguei, eu pago a diferença, mas cuida dele. Jesus está falando ali, não é de cura, Jesus não está falando ali de outra coisa, o contexto ali está falando do amor ao próximo. Quem é o meu próximo? Esse centurião aqui está nos dando uma aula do que fazermos com o próximo, amar o nosso irmão como a nós mesmos. Nós estamos em um período que devemos orar uns pelos outros. Estamos vivendo momentos na terra que a intercessão e a oração pelo próximo é de muita importância. Quantos estão hospitalizados? Quantos estão enfermos? Quantos estão acometidos aí deste vírus? Quantos estão passando por momentos difíceis? Quantos estão cancerosos? Quantos estão passando fome? Quantos estão passando necessidade de pão, de veste, de moradia? E nós podemos fazer pelo menos duas coisas, e eu vou encerrar com essas duas coisas. Primeiro, eu posso orar por eles. Eu posso interceder diante de Jesus, para que Jesus providencie a cura para aqueles que estão enfermos, providencie o bem-estar para o meu próximo. E a segunda coisa que eu posso fazer é agir, é tentar suprir a fome daquele que está com fome, é tentar providenciar a veste para o que está nu, é tentar levar um momento de alegria para quem está triste, é tentar confortar aquele que está desesperado. Deus nos chamou para este tempo. Deus te chamou para este momento. Deus nos convocou para esse tempo. Sejamos como este centurião. Venhamos interceder pelo nosso próximo e receber a vitória, porque o centurião foi vitorioso em ver o seu servo ser curado. A vitória do meu irmão é a minha vitória. Por isso que a Bíblia diz: chora com os que choram e alegrai-vos com o que se alegra. Seja Deus bendito em todas as coisas e o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Como eu sempre digo, vamos ficar combinado dessa maneira: eu vou orar por você, você ora por mim e nós oramos por todos. Glórias ao nome de Jesus.
Amém.